Seguindo a sequência do nosso estudo no Apocalipse, hoje vamos concluir a abertura do sétimo selo. João nos informa que, havendo o Senhor Jesus aberto o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. O que significa esse silêncio no céu que João nos informa? Há várias interpretações acerca desse texto, desse versículo, mas vamos nos limitar, nos deter somente naquilo que a palavra de Deus ensina. Lembrando que João está na sala do trono, ele foi arrebatado e ele está na sala do trono contemplando como o Senhor Deus executa os seus juízos sobre os moradores da terra de Israel que apostataram gravemente, negando o Senhor Jesus e o crucificando e o rejeitando. João contempla através dos símbolos elaborados pelo Senhor como esse juízo, esse castigo vai acontecer sobre aquela geração. João diz que, havendo aberto o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. O que quer dizer esse silêncio? Em primeiro lugar, nós temos informações bíblicas no livro do profeta Abacuque, do capítulo 2, no verso 20, que esse silêncio ele pode talvez significar reverência ao Senhor nosso Deus. Abacuque disse assim: O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Reverência ao Senhor que está no seu santo templo. Todos devem ficar em silêncio. Isso significa reverência. E aqui em Apocalipse, esse silêncio por quase meia hora significa reverência ao Senhor Deus, enquanto ele está revelando a João como esses juízos vão acontecer, vão ser manifestados, lançados sobre a terra de Israel. Todos devem reverenciá-lo pelo seu justo juízo e justiça sendo executado contra os malfeitores. Também o silêncio pode significar Deus falando. No silêncio, Deus fala. Nós temos informações no livro de Deuteronômio, no livro de Moisés, que Moisés e os sacerdotes levitas disseram a todo Israel: faça silêncio e ouça, ó Israel. Hoje você se tornou povo do Senhor seu Deus. Obedeça, portanto, ao Senhor seu Deus, cumprindo todos estes mandamentos e decretos que ele hoje lhe dou. Deus falando e pedindo ao povo, Moisés e os levitas pedindo ao povo que faça silêncio, porque o Senhor vai falar no silêncio. Deus fala conosco no silêncio. Devemos nos calar e ouvir o que Deus tem a nos dizer. Devemos silenciar a voz da nossa justiça própria, das nossas razões. Nós devemos nos esvaziar e aprender o que Deus tem a nos dizer através da sua palavra. Esse silêncio, Deus está falando com todos os que receberam essa mensagem do Apocalipse. Ele é o Senhor que executa juízo contra aqueles que pecam contra ele. João nos informa, a partir do versículo 2 em diante, informações muito importantes. Nós devemos compreender esses versículos que vão se seguir. João diz assim que ele viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e a esses 7 anjos foi-lhe dado 7 trombetas. O rompimento do sétimo selo é a revelação dessas 7 trombetas. É uma série de juízos que vão ser também manifestados, Deus revelando através dessas 7 trombetas como ele vai executar os seus juízos de forma indireta sobre os homens. É importante nós compreender também que a trombeta usada aqui, ela tem muito a ver com a virada de ano em Israel. Nós olhamos nas Escrituras Sagradas que quando havia a virada de ano, um novo ano em Israel, era tocada a trombeta. E aqui em Apocalipse nós estamos diante de um virar de uma nova página.
o antigo templo vai ser destruído, aquele sistema antigo vai passar e vai entrar uma nova era, um novo tempo. O reino do Senhor Jesus chegou e agora não é mais somente com Israel étnico, aquele povo, mas sim com todos os moradores da terra, todos os habitantes do globo terra. Deus vai trazer para si e vai fazer a sua igreja composta de judeus e gentios. E Apocalipse nos ensina isso, o desfecho de um antigo ano, de um antigo tempo e um recomeço de um novo tempo. Isso deve ficar muito claro em nossas cabeças quando estivermos diante do Apocalipse, nos deparando com os símbolos presentes aqui. E João diz que veio um outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. O que é um incensário? No Antigo Testamento, no templo de Moisés, no templo do Antigo Testamento, no tabernáculo de Moisés, ali foi criado o altar do incenso. O incenso é que queima, quer dizer isso, incenso que queima. E ali no altar do incenso era queimado aqueles aromas, aqueles perfumes, todos foi orientado pelo Senhor, foi criado pelo Senhor. Foi o Senhor que deu a Moisés e aos filhos de Israel, os levitas, que elaborasse. Tinha alguém que tinha conhecimento em técnica de perfumista e ele elaborava toda aquela perfumaria para apresentar-se diante do Senhor. E pela manhã e pela tarde era queimado o incenso lá no altar do incenso, no templo ou no tabernáculo de Moisés, no templo, não podia deixar de queimar. Era ofertas ao Senhor. Isso é honrar a Deus. Nós podemos ver no livro do profeta o Senhor condenando Israel, queimando incenso a outros deuses, não ao Senhor, deixando de adorar o Senhor e adorando outros deuses. E aqui o incenso ele está associado com as orações do santo, com as orações da igreja. Observe que João diz que foi dado muito incenso para este anjo, para o pouco as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Ele diz que a fumaça do incenso subiu com as orações do santo desde a mão do anjo até diante de Deus. Nós temos informações ali no livro de Lucas, quando Zacarias, o pai de João Batista, ele entrou no templo e ele levou o incensário na sua mão para se apresentar diante do Senhor. E o povo do lado de fora estava orando. E nós observamos essa narrativa bíblica com o incenso apresentado diante do Senhor, com incenso e orações. E aqui não é diferente. A oração do povo do Senhor Jesus, os mártires, está sendo respondida esta oração. Observe o clamor de Apocalipse capítulo 6, do verso 10. Diz assim: e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui nós temos o clamor dos mártires que estavam debaixo do altar, que foram mortos por causa da palavra de Deus. Agora aqui, depois domingo passado, no vídeo anterior, nós aprendemos a multidão de mártires que João viu no céu, triunfante. E aqui a oração deles está sendo respondida. O Senhor Deus está respondendo de que forma? Executando o seu juízo sobre a terra. João diz que o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. É importante nós compreender esse versículo da Bíblia. Nós vamos ler o livro do profeta Ezequiel. Nós temos ali, na visão narrada pelo profeta Ezequiel, o Senhor Deus usando ele para falar de uma profecia que iria se cumprir. Após o Senhor ter selado o seu povo, que não iriam passar pelo juízo, que o Senhor ia usar o rei Nabucodonosor para punir Israel, para destruir a cidade e o templo, o Senhor revela a Ezequiel, no versículo 2 do capítulo 10, dizendo assim: então o Senhor disse ao homem vestido de linho: vá entre as rodas que estão debaixo dos querubins, pegue um punhado de brasas e espalhe-as sobre a cidade. E assim fez conforme, e assim fez enquanto eu observava. Pega a brasas ardentes e espalha sobre a cidade que havia pecado contra o Senhor, se rebelado contra o Senhor, que não guardou seu mandamento.
Nós vamos ver no capítulo 52 de Jeremias como o Senhor Deus ele cumpriu essa profecia. O rei Zedequias havia se rebelado contra o rei Nabucodonosor, fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor. E, e diz o texto do versículo 6 do capítulo 52, no dia 18 de julho, no 11º ano do reinado de Zedequias, a fome na cidade tinha se tornado tão severa que não havia mais nenhum alimento. Assim, abriram uma brecha no muro da cidade e todos os soldados fugiram. Aqui nós podemos ver na mensagem de Ezequiel que o homem de linho espalha brasa sobre a cidade. E de que forma isso? Isso fala da guerra. Abriram uma brecha em Jerusalém, lançaram catapulta, pedras afogueadas, explosivas, destruíram ali, conseguiram romper as muralhas e entrar em Jerusalém. É a profecia se cumprindo. E o Senhor Jesus disse, não vim... Lucas capítulo 12, versículo 49, o Senhor Jesus falou algo muito interessante, nós devemos ligar isto com esse contexto, que a mesma coisa vai acontecer no primeiro século, que aconteceu no primeiro século. Lucas capítulo 12, versículo 49. Preste atenção nessas palavras do Senhor Jesus. Vi lançar fogo na terra. E que mais quero se já está aceso? Este fogo aqui significa juízo, castigo de Deus. O Senhor Jesus falou que já está aceso. Os judeus não aceitaram João Batista e nem tampouco o Senhor Jesus. E vão fazer coisas piores, a ponto de o crucificar. E o fogo está aceso. E aqui, em Apocalipse capítulo 8, o Senhor responde essa oração e de que forma? Punindo os moradores da terra de Israel. E João diz que os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Nós aprendemos aqui que o Senhor Deus, ele é justo e fiel. Ele reage de uma forma, ele reage contra aqueles que pecam contra a sua palavra. A sua natureza santa faz ele reagir punindo os pecadores. E os religiosos do primeiro século, os judeus, não levaram em consideração o que o seu filho ensinava, os alertas, e o rejeitaram. E eles foram banidos da presença do Senhor. E todas as maldições escritas no livro da Torá vieram sobre eles. Até o próximo vídeo, nós vamos vamos iniciar a próxima série da primeira trombeta. Até a próxima, se Deus quiser.